Meu nome é Osmar Souza. Meu nome é Éder Dias Souza. Nós congregamos na Igreja Batista El Shaddai, na Avenida Diocleciano de Oliveira Filho, 765, no Parque Santo Antônio. O milagre que Deus fez na minha vida nesse ano foi o livramento de morte. Eu tive um infarto. Esse infarto foi no dia 22 de julho, há 6 meses atrás. E no domingo eu assisti o culto, tudo, estava bem. E no momento que eu fui me deitar, eu me senti mal. E com aquele processo de deixar passar um pouquinho, esperar mais um pouquinho, foi se agravando. Senti uma dor no meu estômago. Muito forte. Aí eu tomei um pouco d'água, assim, andei um pouco, ela me aliviou, mas no momento que eu voltei para a cama, a dor redobrou. Nesse momento eu queria resolver sozinho, porque eu achei que não era nada. E a minha esposa estava dormindo já, mas aí o processo foi se agravando cada vez mais, muito rapidamente. Aí eu chamei ela e ela se levantou. E naquele período que eu chamaram meus 2 filhos, que eles chegaram, eu já não tinha mais força. E aí eles entraram num processo ali de rapidez, né, para que eu me socorresse. Aí eu fui hospitalizado no hospital Campo Limpo. Na madrugada do dia 22, assim que nós chegamos lá no Hospital do Campo Limpo, já foi imediatamente atendido, né? Estava até uma noite tranquila para um hospital público, mas imediatamente ele foi atendido. E aí, por ter acesso à área da saúde, já discuti com a equipe médica ali algumas coisas e já foi rapidamente diagnosticado que ele estava infartado e que era um infarto numa área grande do coração e que tinha um grande comprometimento. Existem alguns exames, como por exemplo o eletrocardiograma, que já é possível você visualizar que o coração ele já tem alguma área comprometida. E esse foi o primeiro exame que foi feito com ele. A partir dali, já foi direcionado já os protocolos que o hospital tem para as pessoas que estão infartadas. Daí então já era madrugada. Eu estava lá, estava eu e meu irmão, e a nossa ideia era o quê? Tranquilizá-lo. Porque eu sei o grau de ansiedade que ele fica, nunca havia ficado hospitalizado. E o mais importante de tudo isso, né? E o mais assustador, era que um período em que, no auge da pandemia, naquele momento em que a hospitalização era o menos recomendado. Junho estava tudo fechado. Junho, tudo fechado, né? Os hospitais também lotados, porém a maioria dos casos eram casos de Covid. E aí, como tratar essa questão? Então a nossa ideia era tranquilizar ele e tranquilizar a minha mãe que estava em casa também na mesma expectativa. Então foi uma noite de muitas tensões. A partir daí, foi diagnosticado o infarto, ele ficou hospitalizado inicialmente ali no corredor da UPA do Campo Limpo. Na madrugada posterior, nós voltamos para casa, porque não podia ficar acompanhante com ele. Naquela mesma madrugada, a assistente social, por volta de umas 5 horas da manhã, entrou em contato comigo por telefone. Então você já pensa, né? Logo um sentimento muito ruim já veio ao coração. Aconteceu alguma coisa. E ao contrário, ela falou: Éder, preciso que você compareça aqui pela manhã, trazendo alguns documentos do seu Osmar, porque nós conseguimos já uma avaliação dele no Hospital São Paulo, que é a rede de cobertura para os casos de infarto, né? Chegando lá pela manhã, rapidamente, ele já foi transferido para o Hospital São Paulo para fazer alguns exames de cateterismo, exames que não tinham disponível aqui no Hospital do Campo Limpo. Pela manhã nós fomos transferidos para o Hospital São Paulo. Chegando lá de ambulância,
ele foi atendido e foi conduzido lá para a sala, uma sala específica que faz os exames do coração. Porém, o quadro, né, a área do coração que tinha sido infartada foi uma área muito grande e demorou muito para que o exame conseguisse ser feito. E tanto que eu saí do hospital, era quase 11 horas da noite, porque eu não poderia ficar acompanhado. Então ele realizou os exames e foi direto para a UTI. O médico da UTI veio conversar comigo e falou: Éder, eu vou ser muito direto com você, o quadro do seu pai é um quadro grave, né? Eu não sei se durante a noite nós teremos talvez que fazer contato com você. Ou seja, na terminologia médica, o quadro de risco de morte dele era iminente para aquela noite, né? Tanto que eles não... 100% de chance de morte? Não. Uns 80% de chance de morte. Era muito grave. E aí ele foi bem enfático para mim, falou: Éder, seu pai teve um comprometimento muito grande do coração, não conseguimos concluir o que nós gostaríamos e precisávamos fazer porque ele teve complicações respiratórias, não sabemos se houve algum agravo, então no período da pandemia, qualquer complicação respiratória que se haja, se pensa que é Covid, né? Ele falou assim: ele vai passar a noite aqui na UTI conosco e durante a madrugada provavelmente vou precisar entrar em contato com você caso eu necessite de intubação ou de outros procedimentos. Naquele momento eu voltei para casa, peguei o elevador, já desci chorando e falando com Deus. Falei: Deus, eu sei que Ele está em Tuas mãos, né? Confio no Senhor. Até aqui nós estivemos, né? Mas entregamos Ele em Tuas mãos. Mas nesse momento nós já tínhamos acionado a igreja, os nossos pastores, família, irmãos, já estavam todo mundo em oração, já existia um clamor muito grande pela vida dele, já existiam pessoas dentro, familiares e amigos dentro e fora do Brasil já se mobilizando em oração, né? Voltei para casa e a outra etapa era chegar em casa e contar para minha mãe tudo o que tinha acontecido, né? Então uma outra etapa, tranquilizá-la. Ela estava muito tensa. Naquela mesma noite, a equipe médica entrou em contato comigo, mais uma vez, a ideia que nós temos é acontecer alguma coisa. Mas era para avisá-lo que ele estava sendo transferido novamente para o Hospital Campo Limpo, naquela mesma manhã. Aí foi novamente pela manhã, acompanharam nessa transferência. Quando nós retornamos de ambulância para o Hospital Campo Limpo, sem o quadro dele concluído, né, não conseguiu fazer o cateterismo, não conseguiu fazer a etapa que precisava fazer. Assim que ele chegou no Hospital do Campo Limpo, não tinha vaga. E ele foi conduzido de maca para um setor em que só estavam hospitalizados pacientes diagnosticados por Covid. E foi muito tenso, né? Porque o quadro cardíaco dele era complicado e a única vaga que tinha disponível para ele era no pronto-socorro, onde só estavam isolados todos os pacientes de Covid. Tanto que naquela mesma ocasião, nós entramos, eu tive acesso à sala do pronto-socorro e a minha ideia era tranquilizá-lo, né? Falar: pai, vai ficar tudo bem, né? A igreja está orando, os nossos irmãos, existia uma nuvem de pessoas orando pelo Senhor e o Senhor. E aí mais uma agravante, porque nós tínhamos a questão do infarto que não tinha sido resolvido. Então, quanto maior o tempo sem a correção, né, da circulação do coração, maior era o risco de morte. E aí quando nós chegamos não tinha vaga disponível para ele na UTI do hospital. Então a única vaga que tinha disponível para ele era na sala do pronto-socorro do Hospital Campo Limpo, onde só estavam internadas pessoas com diagnóstico do Covid. E foi o único lugar disponível, então a nossa aflição ainda foi maior. Mas era o único lugar que tinha, né? Então nós estávamos infelizmente reféns dessa situação. Daí então, naquele mesmo momento em que uma vaga foi disponibilizada para ele, foi justamente o momento em que uma pessoa havia falecido. Então, retiraram uma pessoa morta daquela sala, que havia morrido por complicações do Covid, e colocaram a maca do meu pai no lugar onde aquela pessoa havia falecido. Então, tudo isso só acabava ainda deixando a gente mais tenso em relação ao quadro de saúde dele. Como não podia acompanhar, como não podia permanecer acompanhante, nós voltamos embora para casa, aflitos, né? Porque não conseguimos resolver, não tinha concluído a etapa do cateterismo e ele estava exposto praticamente a um lugar ainda pior do que ele estava, né? Então o risco de morte ainda era maior. Naquela mesma noite, os nossos pastores, junto com alguns irmãos da igreja,
fomos colocados, nós estivemos na frente do Hospital do Campo Limpo, fazendo um clamor, né? Enquanto ele estava lá dentro do hospital, nós estávamos do outro lado da rua, né? Orando, com imposição de mãos, clamando. Naquele mesmo dia houve uma mobilização na frente do hospital e ele lá dentro e nós do lado de fora orando e clamando pela vida dele para que o Senhor desse livramento, para que nós pudéssemos ter uma solução daquela situação. Em quanto tempo esse processo durou de ida e vinda e até a alta dele? Como é que isso se deu? Ele infartou no domingo do dia 22 e praticamente foi uma semana. Né? Já iniciamos aquela semana nessas idas e vindas de hospital e transferência, e vai para o Hospital São Paulo, de ambulância e volta. E essas transferências eram muito ruins, porque a cada chegada em um hospital nesse período de pandemia era uma exposição maior. E até então sem ainda resolver a parte cardíaca. Então tudo isso deixava ainda mais complicada a situação de saúde dele. Né? Então, nessa terceira transferência para o Hospital São Paulo, ele apresentou um quadro de febre na madrugada. E isso só agravou ainda mais a situação, porque então, hospitalizado, em transferências consecutivas de um hospital para o outro, e apresentou um episódio de febre, praticamente já diagnosticaram ele de uma forma equivocada com Covid. Nem submeteram ele aos exames, né, para testar. Com isso, acabaram colocando ele novamente lá no Hospital São Paulo, num setor em que só tinha pacientes com diagnóstico de Covid, quando o caso dele não era Covid, era infarto. E aí nós ficamos muito preocupados com isso, né? Mas foi feito os testes naquela mesma noite. Isso já era quinta-feira. Naquela mesma noite, o resultado dos exames do Covid saiu, todos eles deram negativo, e aí foram onde conseguiram fazer, né, o cateterismo e implantar aí os estentes, né, desobstruir as coronárias, as artérias que precisavam desobstruir. E naquela mesma noite ele já retornou para a UTI de uma forma mais tranquila, o quadro cardíaco dele já estava estável, e foi até uma noite que depois ele comentou, né, pai, que ele dormiu melhor. Tinha música ambiente, dormiu mais tranquilo, né? Então o quadro dele de 2 noites acabaram evoluindo de uma forma sobrenatural, né? E aí nesse mesmo momento que eu tive com ele lá no hospital, eu comecei a contar para ele como estava do lado de fora, né? Eu falei assim, qual a mobilização que estava acontecendo do lado de fora em relação aos amigos, família, igreja. E aí era algo, como nós havíamos comentado com o nosso pastor, né? Um tempo em que muitas igrejas estavam dizendo assim para o seu povo, para o seu rebanho, fique em casa. Em fé, em amor, em ousadia, nós fomos para frente do hospital para orar, para clamar, né? E nós vimos Deus naquele dia abrindo os céus ao favor dele. Isso foi quinta-feira. Na sexta-feira pela manhã, eu fui informado que ele seria transferido novamente para o Hospital Campo Limpo. Lá vamos nós para uma nova viagem. Ele retornou pela manhã para o Hospital do Campo Limpo e aí já veio para a sala do pronto-socorro. Só que, pelo relato do Covid, colocaram ele num setor de isolamento, onde ele ficou sozinho, né? Então já não tinha aquela exposição. Porém, nesse dia, nessa noite, foi uma das noites que depois ele comentou que ele dormiu tranquilamente, mais calmo, mais tranquilo, e evoluiu de uma forma assim que até os médicos, né, se surpreenderam e falaram, olha, tá de alta amanhã já. O senhor lembra do momento que o senhor vai para esse quarto aí, particular, um quarto particular no Campo Limpo, o senhor lembra? Música ambiente, foi no Hospital São Paulo. Foi no Hospital São Paulo, né? No São Paulo, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu fui lá para a UTI. Uhum. A UTI, eu fiquei lá sozinho, assim, sabe? Toda de vidro, né? Porque os enfermeiros, médicos que estão fora, eles estão ali fora, mas eles estão olhando, né? E tinha tipo uma músicazinha assim, sabe? Que dá sono até, tá? A televisão ligada, tudo, sabe?
um ambiente que poucos lugares tem. Não sei se foi preparado para aquele momento que eu estava ali, não sei, mas que os profissionais, tudo, que trabalharam comigo naquele período, foi uma coisa assim que eu nunca vou me esquecer, sabe? A atenção que eles tiveram comigo, porque eu me virava assim, eu fazia qualquer gesto, sabe? Porque a gente só numa posição, deitar numa cama, a gente se sente meio mal, né? Por mais bem confortável que seja a cama. Eu me mexia, já tinha um ali. O senhor está bem? O senhor está sentindo alguma coisa? Então era esse ambiente, sabe? O senhor viu o cuidado de Deus aí, senhor? Vi. Eu vi o cuidado de Deus comigo. Naquele momento que eu entrei no Hospital de São Paulo, eu não posso dizer porque a minha atenção era que aquela aflição que o fogo passasse, né? Mas eu fui me dar conta mesmo, foi no outro dia, quando eu fui lá para o Hospital de São Paulo, que eu passei por aquele processo e cheguei lá naquele ambiente daquela UTI, tá? Porque eu saí da onde estava aquele mundo de pessoas ali, aquele ambiente, nossa, que ninguém quer estar um segundo ali. E eu fiquei ali, posei ali, lá no Hospital São Paulo, quando eu cheguei também, passei por aquele mesmo processo que eu passei no Campo Limpo, para depois chegar lá, onde eu fiquei não isolado, separado dos outros. Ali foi que eu já deu para me raciocinar, pensar, não, Deus está me sustentando nas mãos dele. E dali, cada vez foi um momento mais aliviado e eu melhorando até eu receber alta. Como foi para o senhor saber que o seu pastor, seus irmãos, seus filhos na igreja estavam lá do lado de fora olhando? O que veio na sua cabeça? Quando eu fiquei sabendo dessa passagem, que meus filhos, meus irmãos, meus pastores tiveram lá na frente do hospital durante a noite, no horário de umas 11 horas, estavam lá orando, né? Para que Deus me abençoasse naquele momento e que a oração deles chegasse até o trono de Deus para que eu fosse abençoado com a minha vida. E naquele momento que eu soube, eu tive uma imagem assim, porque eu acho que toda a igreja é um rebanho de Deus, né? E Deus tem os pastores, que Deus dá o rebanho para cada pastor cuidar. E naquele momento, naquele rebanho, que tivesse 70 ovelhas, ou 80, ou 30, mas
eu como uma ovelha daquele rebanho, eu estava desgarrada. Eu estava doente. Eu não tinha como estar junto com eles, né? A igreja, os meus pastores, os meus irmãos foram em oração para me buscar, para que eu retornasse para junto do rebanho. E assim foi feito. Deus ouviu as orações e eu voltei e hoje eu estou junto com o rebanho novamente. Jesus é a minha vida, o meu fôlego de vida, a minha saúde, a minha tranquilidade, a minha paz. É importante estar numa igreja, frequentar uma igreja? É muito importante todos nós estar na presença de Deus. Mas eu não tenho por que criticar nenhuma igreja, nem outra, né? A gente vai aonde a gente se sente bem. Mas eu acho que todo o ambiente do igreja, que tem sinceridade, tem respeito, Deus está ali a todo momento. Porque hoje eu tiro uma conclusão pelos meus pastores. Eles trabalham de uma forma que não que seja diferente das outras igrejas, mas a responsabilidade deles é muitas. Muitas porque eles trabalham com uma posição assim, que nem um médico que esteja de plantão. Porque se qualquer coisa do membro precisar deles, qualquer hora, eles estão prontos para se deslocar da onde eles estão para chegar até onde aquele membro que congrega na igreja deles, para eles poder fazer o que está no alcance deles. Isso para mim é o mais importante.